Hoje vamos falar de sexo. Podem rir. Vocês estão vendo que é muito sério, na verdade, né? Sério, sou um homem sério. Nós vamos fazer duas coisas. Onde e como começa a repressão sexual, que é, ao mesmo tempo, o trecho da Bíblia do paraíso perdido. Por que é que Adão e Eva perderam o paraíso? Vejam bem, duas coisas. Num livro meu, eu já tinha esquecido, outro dia estava relendo, encontrei com muita satisfação um relato impressionante. Dizia assim, eu falando no texto. Outro dia eu vi uma menina de 5 anos, ela estava distraída e no rosto dela estava estampado o rosto da mãe, uma mulher talvez de 40 anos, desenganada, desencantada, sem nenhuma ilusão de vida, na carinha de uma menina de 5 anos. Isso é possível? Bom, tanto é possível que eu vi. Mas já falei para vocês o quanto o cérebro foi feito para imitar. Essa menina certamente estava copiando a cara da mãe. Claro que tudo isso é inconsciente, mas tudo isso está acontecendo efetivamente. Então voltemos um passo. Freud falou da sexualidade infantil. Criança não tem sexualidade infantil. Criança tem erotismo. Não é sexo, primeiro, porque ele não tem hormônios. Nem ele nem ela tem hormônios. Segundo, nem ele tem espermatozoide, nem ela tem óvulos. Então, não é apropriado falar em sexualidade infantil. Então, eu preferi começar a chamar de erotismo infantil. Ao que eu dou esse nome? Vejam, a gente nasce com o nosso corpo, que é um universo de sensação e de movimento, um universo. Mas o recém-nascido não sabe nada disso, não experimentou nada disso. Ele vai experimentar pouco a pouco tudo aquilo que o seu corpo pode fazer, mexer-se, sentir, ver, ouvir. As pessoas dizem, mas isso é natural. Não é não. Dependendo do ambiente da criança, ela vai ter pode ter uma enorme carência de experiências. Principalmente proibidas, principalmente as que são mais parecidas com o erótico e com o sexo. A criança não põe a mão lá, não pode mexer, não pode gostar muito. Já da criança começa a acontecer isso. Depois tem outra vez as caras agora na sua função dramática, como eu comecei. Sabe, a criança vai andando, o cérebro foi feito para imitar. Ela começa a fotografar a cara das pessoas que passam para dentro dela. O superego, a voz da consciência, não é uma voz, é uma cara. Quando eu vou fazer uma coisa que mamãe proibia, o papai proibia, ou alguém proibia, na hora que eu vou fazer, eu diria que aparece a cara na consciência. Talvez apareça também na minha cara um pouco, como aparecia no cara da menina. E eu fico paralisado. Com isso, a criança não tem toda a experiência que ela poderia e deveria ter. Os adultos já começam a canalizar. Outra vez eu mostrei que a gente deixa a criança no berço em vez de deixar engatinhar e rastejar, o quanto a gente limita o movimento da criança, o quanto a gente limita as sensações da criança. A repressão começa aí. Não é propriamente pelo não pode, não faça, não mexa, como as pessoas pensam. É assim, olha, não existe. Não existe. E nós vamos criando um corpo, numa analogia ruim, e numa pele cheia de buracos. Uma porção de coisas que estão ao meu alcance eu não faço, eu não sei como se faz, não sei como se chega lá. Todo mundo sabe disso por outro caminho, que é uma das coisas mais tristes da vida. Todo mundo sabe que criança, que é uma graça, que é viva, que é risonha,
que é agitadinha, que é curiosa, aos 5, 6, 7 anos ela começa a apagar. Ela começa a ficar meio chatinha, meio grudenta, meio adulto. O adulto começa aí, toda a imitação dos adultos começam a ser absorvidos pela criança, que começa a virar um adulto com todas as caras deprimentes, com toda a mediocridade, com toda a repetição interminável, com todo o tédio dos adultos. Ela vai sendo sufocada com isso. Eu acho que isto é o tema do Paraíso Perdido. E eu acho que isso acontece com todas as crianças. E existe, se a gente ainda quiser ser isto aqui otimista, existe uma razão. O nosso cérebro pensa assim: olha, esses aí estão vivos. Então, se eu fizer a criança fazer como eles, ela vai estar viva e vai continuar viva. Se a vida dela é bonita ou feia, gostosa ou não, isto vem depois. Importante é que ela continue viva. Então eu vou fazer com que ela seja parecida com os que estão vivos ao lado dela, mesmo que estes vivos sejam mortos-vivos. Mas eles estão vivos. Eles podem mudar, crescer, se transformar. Então eu vou pelo seguro. Então, queridinha, vamos apagar a sua infância. Você não pode desenvolver tudo, inclusive que se isso tivesse cabimento, você estaria completamente fora do mundo deles. Ninguém reconheceria você como um igual, como um semelhante. Eu acho isso terrivelmente triste. Acho isso terrivelmente verdade. E eu acho que estava na hora da bendita educação começar a perceber, vou repetir porque é importante, que o cérebro foi feito para imitar que ele é 70% movimento e 30% visão. E nós apagamos a visão e paralisamos o movimento e criamos o adulto, o famoso personagem normal. Já vi tanta discussão sobre essa palavra que vocês não fazem ideia. A maioria das pessoas, eu sinto imensamente dizer isso, é um horror. São medíocres, estão no meio. Não tem muito brilho, não tem muita graça, não tem muita curiosidade, não tem versatilidade. São uma soma enorme de rotinas, trabalhos, caras e frases que ficam 3, 4, 5 horas dentro da televisão, vivendo a vida que eles jamais conseguirão viver. Paraíso Perdido. Cai o pano.